Boa tarde a todos. Agradeço, em nome do MB, a participação da doutora Cristiana de Oliveira nesse evento sobre nutrição e bem-estar. Antes de passar a palavra à nossa convidada, gostaria de informar ao público que nossa Constituição Federal contém alguns dispositivos sobre alimentação e um sobre nutrição, os quais visitarei. Sobre alimentação, eu localizei na Constituição o seguinte: artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. No artigo 7º, consta o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Mais adiante, lá no artigo 208, consta o seguinte: é dever do Estado... artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. No artigo 227, consta o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade. Nutrição. Nutrição consta do artigo 79 da nossa Constituição. Fala assim: é instituído para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros o acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados à melhoria da qualidade de vida. Através da emenda constitucional número 67, de 22 de dezembro de 2010, foi prorrogado por tempo indeterminado o prazo de vigência do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Muito bem. Essas são as regras que eu localizei na Constituição, que têm a ver com alimentação e nutrição, não é? Agora, recentemente, no mês de março, no dia 1º de março, o nosso Tribunal de Justiça ele julgou uma causa, na segunda instância, evidentemente, falando da importância do profissional da nutrição. Olha só a emenda: agravo de instrumento, ação civil pública, tutela provisória deferida para que o município complete a equipe técnica de nutricionistas do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, nos termos da resolução CFN número 600 de 2018. Inteligência do verbete número 59 da súmula deste Tribunal de Justiça, precedente dos fumos boni iuris e periculum in mora. Déficit de profissionais de nutrição
atestado nos autos. Arguição de previsão de processo seletivo que não soluciona a questão até a sua efetiva realização e contratação de pessoal. Direito à saúde, à alimentação e à proteção da maternidade e da infância. Possibilidades de atuação do Poder Judiciário diante da omissão inconstitucional envolvendo direitos fundamentais, dada a situação emergencial constatada. Multa de R$ 1.000 diários que não merece redução. Decisão recorrida que merece reparo apenas para determinar a contratação temporária até que seja realizado o concurso público para regularização do quadro de pessoal do hospital, recurso conhecido e parcialmente provido. Muito bem, essa decisão é de 1º de março deste ano, não é? De relatoria da desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, e a decisão é da, então, 4ª Câmara Civil. Registrado nesse primeiro momento, não é? O que eu entendi importante, que é situar na Constituição o que temos de alimentação, o que temos de nutrição, e a importância do profissional da nutrição, eu passo a palavra à nossa convidada, a nutricionista, doutora Cristiana de Oliveira. Então, muito prazer, eu sou Cristiana, eu sou nutricionista. Obrigada, Jean, pelo convite. É um prazer estar assim, aqui falando sobre um tema que, além de eu gostar, que é a minha profissão, é um tema importante para todos nós, né? Porque a alimentação é onde alimenta a vida, né? De todas as formas. Então, assim, né, eu estava prestando atenção nessas decisões, né? O quanto é importante ter o profissional que orienta para um bom desenvolvimento, ainda mais dentro de um hospital onde as pessoas estão com uma demanda nutricional maior, que provavelmente está se restabelecendo, está precisando de uns cuidados mais específicos, né? Eu vou começar falando um pouquinho da qualidade de vida de uma forma geral, né? Porque a gente vem observando, ao longo do tempo, um crescimento muito grande da obesidade. Antigamente, a gente falava muito de desnutrição, ligado muito à pobreza, à falta do alimento, à escassez, dificuldade, e hoje a coisa meio que se inverte um pouco, né? Porém com uma qualidade um pouco mais baixa. Então, a gente vê hoje, pela vida moderna, essa coisa do estresse, de corre-corre, e as pessoas ficam, tem que ser tudo mais prático, mais sedentário, mais sentado, porque a gente hoje tem tudo à nossa mão, né? A gente não precisa levantar para pegar, tudo vem até nós. Então, com essas mudanças todas, a gente vem vendo assim, uma perda da qualidade da alimentação no que diz respeito àquilo que é mais simples, àquilo que é mais natural, né? Para substituindo aí por coisas mais industrializadas, processadas, porque é mais rápido. Então, a gente vem observando aí o crescimento da obesidade, que é muito grande, com essa mudança, né? E também o crescimento de doenças associadas a ela, o que aumenta também muito aí o impacto em cima do SUS, da parte pública também. Então, tudo isso, tipo assim, prevenção até para a saúde, para tudo no futuro, passa muito pela alimentação. Eu costumo dizer que quem se alimenta bem, funciona bem, né? Então, assim, muitas pessoas acham, não, mas, nossa, o nutricionista nos passa coisa cara. Não precisa ser caro. Tem como a gente se alimentar de uma forma mais acessível, né? E é tudo assim, cuidado, orientação, isso é uma coisa muito importante. Eu tinha até posto aqui, eu não sei se o slide aí ele está sendo mostrado, mas eu botei assim que isso muito aconteceu depois da Revolução Industrial, né? Claro que traz novidades, desenvolvimento, tecnologia, isso é ótimo, mas se perde um pouco daquela qualidade natural e simples das coisas. Isso é uma coisa que eu valorizo muito, né? Porque você tem que ensinar as pessoas a comer melhor. E hoje a gente tem que reensinar, né? Ou seja, as pessoas têm que reaprender, né? Como se alimenta. Porque a gente também vê muita gente querendo muita coisa diferente e muitas vezes o diferente não é tão saudável. Então, a gente tem aí o mundo hoje mais obesogênico, fast food e várias coisas aí associadas. E é isso que a gente tem que tentar conter um pouco. É claro que ninguém precisa ser
neurótico, né? Eu acho que uma vez ou outra não tem jeito, a gente precisa de alguma coisa um pouco mais rápida, mas a gente tem solução de coisas rápidas e saudáveis. Eu brinco que é só olhar com um olhar carinhoso que a gente acha sempre um lugarzinho mais saudável, né? Então, passando aqui um pouquinho, eu sempre falo da mudança do estilo de vida, que são as escolhas alimentares, né? E aí você tem a importância da escolha de vitaminas, minerais, verdura, legumes, saladas, porque não é porque é bonitinho, porque são fontes de nutrientes importantes e vitaminas, minerais são coadjuvantes de vários sistemas metabólicos do corpo humano. Então, para a gente funcionar bem, a gente precisa de micronutrientes, que são vitaminas, minerais, que a gente encontra nesses alimentos, frutas, verduras, legumes mais saudáveis, mais simples, que a gente compra na feira. Não precisa ser nada muito sofisticado, né? A gente pode sofisticar se quiser, mas a gente também tem o mais acessível, né? E o comer adequado para cada um. E aí isso vai muito da individualidade, de quando a gente orienta essas pessoas. Tá, altura, sexo, faz atividade física ou não, e aí por aí seguem as orientações. E aí também é muito importante, quando a gente pensa em qualidade de vida, sempre associar uma atividade física. Por mais que a gente fale que a alimentação, você tem uma alimentação saudável, mas mesmo aquela alimentação saudável, se a gente extrapola muito, a gente tem um valor calórico maior. Então, esse equilíbrio da alimentação com a atividade física, uma rotina saudável, é muito importante, né? A gente tem que lembrar que, claro que você tem umas combinações de alimentos favoráveis, dependendo se você quer diminuir carboidrato, índice glicêmico, todos esses nomes que a gente escuta hoje, mas a gente tem que gastar, né? Isso é muito importante. A gente precisa se movimentar mais. Claro que cada um vai escolher o que mais gosta, mas é importante que a gente tenha isso. E uma boa ingestão de água, né? Que o nosso intestino, a hidratação, ela é muito importante, e o nosso intestino depende de água. Então, se ele não funciona bem, a gente não absorve bem. Então, a gente acha, de repente, que se alimenta bem, mas se esquece, né? Se deixa de beber água adequadamente, a gente já tem aí uma má absorção de vitaminas e minerais, principalmente se esse intestino não funcionar adequadamente. Então, eu vou assim, montando aí, que eu acredito, que eu faço, na mudança do estilo de vida, né? De resgatar tudo isso, porque hoje está muito perdido, né? E sempre as pessoas falam que não tem tempo, e a gente tem que botar um tempinho para a qualidade de vida, porque senão esse tempo de vida é reduzido, né? E ele é reduzido devagar, sem a gente perceber, né? E lá na frente a conta chega. A gente viu muito isso, principalmente na pandemia do Covid, a gente viu bastante isso, né? A conta, infelizmente, bateu para algumas pessoas dentro daquele estilo de vida que não era tão adequado, né? Fora outras coisas, claro, mas focando aí em hábitos saudáveis, isso fez muita diferença, né? Nós percebemos isso. E uma coisa importante que eu coloquei aí é o sono, né? Obviamente que o mundo de estresse hoje, mas o sono é fundamental, a gente descansar. É à noite que a gente renova toda a nossa parte hormonal, né? É à noite que o nosso organismo se restabelece, né? Ele se equilibra para o dia seguinte. Então, normalmente, quem não dorme direito, eu brinco que é um ciclo, né? Não dorme direito, não come direito, está sempre cansado, e aí você vira uma bolinha de neve, que aí você começa a desregular todo o seu organismo. Então, é importante que a gente se equilibre nas coisas básicas da vida, né? Eu acho que isso na minha opinião, isso é o mais importante. É claro que não é tão simples assim, às vezes, as pessoas mudarem, né? Tem um estilo de vida muito corrido, mas a gente, aos pouquinhos, vai tentando dar opções saudáveis e práticas, né, possíveis para o dia a dia. E isso é possível hoje. Né? Até para viajar, a gente estava conversando antes, a gente tem sempre um olhar para as coisas mais saudáveis, porque o mundo hoje tem coisas que eu brinco, engordaites, mas tem coisas saudáveis também.
basta a gente ter um olhar mais carinhoso, né, para as nossas escolhas e para a nossa saúde, tá? Aqui também, eu acho que uma das coisas que mais se fala hoje, que até a gente conversou outro dia, é a suplementação, né? Acho que hoje a gente fala muito assim, ó, a nutrição vem, quero emagrecer, aí vem dietas na moda, jejum intermitente, dieta low carb, várias suplementações, naquela suplementação, olha, toma isso aqui que você vai perder peso, e a gente sabe que não é bem assim. Se tudo isso desse certo, a obesidade estaria muito mais contida e a gente vê a obesidade só aumentando. Porque as pessoas querem atalhos mais fáceis para as coisas. E não tem muito milagre, né? Tudo que a gente vê para controle de obesidade, no que diz respeito à dieta, atividade física, suplementação, passa por uma nutrição mais adequada, hábitos alimentares. Sempre tem essa chamada, né? Então, eu acho assim, quando a gente pensa em estilo de vida, eu sempre falo que tudo começa aí no casal grávido, né? Naquele casal que quer gerar uma criança. Porque para você gestar, você tem que estar bem. Então, hoje, você precisa se nutrir, se cuidar para ter uma gestação adequada. Por quê? Porque você vai formar um ser humano. Vem DNA de uma pessoa e DNA de outra. Aí vai se misturar ali e vai ter um terceiro DNA. E esse desenvolvimento vai depender de um estilo de vida adequado, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação adequada do casal e depois, durante a gestação, cuidar dessa mulher, né? Para que ela tenha uma gestação adequada. E aí vem as suplementações, sim, que muitas vezes precisa. Claro que individualizadas, através de exame, mas na gestação a gente sempre olha ferro, vitamina D, cálcio, ácido fólico, principalmente aliás, antes da gestação e principalmente no primeiro trimestre. Então, a gente vai acompanhando isso para que tenha uma formação de um ser humano saudável e que esse serzinho que está vindo tenha menos probabilidade de doenças no futuro. Porque quando é uma gestação com diabetes gestacional, com hipertensão, que gera uma pré-eclâmpsia, e esse bebê é um bebê maiorzinho, que a gente chama de bebês macrossômicos, já é uma criança aí no futuro que a gente sabe que será um adulto com tendências a algumas doenças, principalmente diabetes, que é uma doença que vem crescendo também. Então, tudo isso eu acho que começa daí. A gente começa uma reeducação alimentar desde querer engravidar. Aí esse bebezinho nasce, né? Ele tem uma demanda nutricional. Os 2 primeiros anos de vida é o ano de desenvolvimento maior de um ser humano. Ele sai de um bebezinho, de um feto, né? Ele sai de um bebê e se transforma numa criança grande já. Então, esse desenvolvimento, aos olhos de pai e mãe, ele que está todo dia, não percebe tanto, mas se a gente parar para pensar, você imagina, olha como se desenvolveu. E isso demanda muito, muito nutriente, né? Ferro, vitamina A, vitamina D. Claro, se a criança se alimenta bem, a gente vai acompanhando. Se precisar da suplementação, ok. Mas se não precisar, a gente também, se ela se alimenta bem, não vai precisar. Agora, tem crianças, ainda mais que a gente sabe que é mais difícil, a escolha alimentar. Nem todas as crianças gostam de tudo. Então, a gente tem que estar sempre olhando. Para quê? Para que não tenha um déficit nutricional. E aí, a suplementação se faz necessária sim, porque você não pode deixar um déficit numa hora de desenvolvimento e crescimento da criança e do adolescente, você pode impactar na altura dessa criança, na maturação sexual dessa criança ou desse adolescente. Então, assim, isso é muito importante a gente estar sempre atento. E aí essa criança se desenvolve, se transforma num adulto, né, se Deus quiser, saudável, e aí a gente segue aí com as rotinas. Claro que se precisa de uma suplementação, se esse paciente tem alguma doença específica, geneticamente ou adquirida, então a gente está sempre aí de olho. E uma outra fase da vida que eu acho muito importante é a fase do envelhecimento. O envelhecer com saúde é muito importante. Hoje a gente tem uma estimativa grande, né? Tem uma expectativa de vida maior, né? Até pela tecnologia, desenvolvimento,
mas também a gente está vendo mais doenças, né? E talvez por sedentarismo, por má qualidade da alimentação. Então, é muito importante que a gente foque no envelhecimento saudável, nesses cuidados. E quando a gente envelhece, a gente tem perda de massa óssea, a gente tem perda de massa muscular, que é um processo natural do envelhecimento. É claro que com atividade física a gente recupera alguma coisa, mas aí eu já acho necessário uma suplementação aí mais específica, né? Cálcio, aí entra, né, que as pessoas falam tanto fugiu aqui agora, o magnésio, que é tão falado, e é importante mesmo para a parte óssea. Então, aí eu acho que já tem algumas suplementações mais específicas que eu acho importante. O uso do ômega 3, você tem ressecamento você tem um ressecamento dos olhos, você tem uma mudança na mácula, então você precisa de uma luteína, né? Então, tem vários suplementos que, em determinadas fases da vida, é importante que a gente use, né? E aí eu acho que deva ser prescrito, né? Para ter um envelhecimento mais saudável. Né? Então, eu fiz um resumo aqui, mas eu quero conversar mais com as pessoas para ver o que a gente pode melhorar mais para esclarecer as dúvidas, para a gente sempre procurar se cuidar e ter uma vida saudável, né? Ter uma expectativa de vida maior, com mais saúde, principalmente, né? E hoje a suplementação aí, ó, ômega 3, vitamina D, ferro, cálcio, a suplementação proteica. Hoje é muito o uso do whey protein, né? Que é uma proteína boa, não é mais só para atividade física como antigamente. Hoje a gente sabe que o whey protein é uso clínico, então a gente pode usar ele de uma medida correta. A gente pode usar para os pacientes, principalmente idoso, ou principalmente com perda de massa muscular, ou se faz academia, ou Alzheimer, Parkinson, principalmente o Parkinson, que você tem uma demanda maior da massa muscular. Então, a gente pode estar usando, né? As mulheres, né, nessa parte mais de estética, pele, o uso do próprio colágeno, as vitaminas, o próprio resveratrol. Então, a gente tem vários suplementos que a gente pode usar a nível estético, mas também a nível de saúde, né? Que eu acho que é bacana a gente estar usando, dentro sempre de uma dose saudável, adequada, né? Nada automedicação ou mega doses, né? Que também não é legal. Tudo é o equilíbrio, né? Então, eu queria também ouvir um pouquinho das pessoas. Doutora Cristiana, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Certa vez eu ouvi um médico falando que é muito importante a gente descascar mais e desembrulhar menos. Exatamente. Não é? Aí a senhora falou alguma coisa no início da palestra. A senhora podia trabalhar um pouquinho esse tema conosco? Porque é muito prático chegar no mercado, comprar um pacote de biscoito, não é? E, como é gostoso, a gente come o pacote inteiro. Não é? Exatamente. Então, tem a questão da disciplina da gente com relação ao volume do que nós comemos, não é? E também o que a gente está comendo. Nós não temos o hábito de ler rótulo, nada. Não é? Então, por exemplo, se eu pegar uma banana e descascar uma banana, eu sei que é uma banana, porque a natureza me diz que é uma banana. Agora, eu chego no mercado e pego um pacote de biscoito. Eu não sei o que eu estou comendo, mas normalmente é gostoso, eu vou comer muito. Exatamente. E isso aí que você falou já é muito importante. Primeiro que essa frase eu acho perfeita, tá? Descascar mais e desembrulhar menos. Isso é tudo o apelo das coisas saudáveis. Ao invés de comprar um biscoito, por que a gente não come uma fruta? Ou então está enjoado da fruta, a gente tenta se programar para fazer uma receita, algo que a gente possa levar para um lanchinho, mas que seja feito em casa, que a gente possa levar num potinho, coisas que a gente faça, que a gente tenha que tenha mais assim, mais saúde mesmo, que seja mais natural. E uma coisa que você falou que é mais gostoso, que é uma coisa importante, as nossas papilas gustativas, elas se adaptam muito fácil aos sabores.
Existe um trabalho de muitos anos atrás, acho que de 2016, da revista Nature, que mostra uma gestante, fizeram um teste com ela e deram vários paladares a partir do segundo trimestre de gestação. Deu o azedo, o salgado e o doce. E o bebê rapidamente se movimenta mais, você vê que ele tem uma deglutição mais acelerada quando ela come doce. Então, assim, nós somos mais suscetíveis. O doce não é o veneno, né? Entre aspas, é uma coisa gostosa. Então, ele está muito relacionado a isso. E a nossa papila gustativa ela se forma ali. Então, depois, no desenvolvimento, criança, tudo para criança é colorido e é gostosinho. Por quê? Realçador de sabor, aditivos químicos. E a gente vai impregnando a nossa papila gustativa ao longo dos anos só com essas coisas. Como é que a gente muda depois, né? Como é que você vai substituir um biscoito que é super gostoso, cheio de aditivo, cheio de realçador de sabor, que faz você ficar viciado e gosta daquilo, por uma fruta que é natural? Entendeu? É claro que o sabor é diferente. Então, a gente tem que reeducar as nossas papilas gustativas. Então, por isso que eu acho importante a gente mudar. Tira biscoito. Eu, pessoalmente, não sou fã de nenhum biscoito, porque é muito industrializado. Então, o ato da gente ensinar, ler rótulo, aprender o que é saudável, o que não é. Alguns alimentos, mesmo sendo industrializados, que hoje a gente já sabe que a indústria se movimenta de acordo com as demandas, né? Então, a gente já sabe dos apelos aí que a gente vai transformando, eles vão tentando fazer alimentos com menos aditivos ou com aditivos menos nocivos. Assim, né? Isso mais para dar assim como é que eu vou dizer? Uma diminuição nos industrializados. Porém, ainda assim, é muito melhor uma fruta, um suco de fruta. É claro que o suco de fruta, dependendo, tem um índice glicêmico maior, a gente tem que ter cautela. A fruta é muito melhor porque ela tem fibra, e fibra é importante para a gente. Então, assim, eu sempre prefiro um lanche, criar o hábito da fruta. Se não tem a fruta, vamos fazer um iogurte natural, vamos misturar com uma fruta, vamos usar as castanhas, as nozes, as coisas que são mais naturais. Ou então, vamos fazer receitinhas saudáveis, simples também, né, para a gente poder levar como lanche ou como refeições pequenas, que aí é que é o calo de todo mundo, né? Nós temos uma pergunta aqui. A pergunta é também da Cristiana. Boa tarde, doutora. Por que na dieta para diabéticos as frutas devem ser consumidas ao natural e não em sucos, mesmo sem adoçar? É justamente por isso. Quando a gente faz um suco, você precisa de várias frutas para fazer o suco. Então, você liquidifica isso. Então, você tem uma concentração de carboidrato maior sem fibra, né? Por que para o diabético não é que não possa, mas tem que ter uma adequação e um ajuste aí, porque você aumenta essa glicose, né? Logo naquele momento que você toma um suco mais concentrado em carboidrato e sem fibra, você aumenta a sua glicose. Mas tem diabéticos que gostam. E aí não é que não possa. Vamos modificar esse suco. Vamos colocar um pouquinho menos de suco, um pouco mais de água, vamos acrescentar uma chia, uma linhaça, uma fibra nesse suco, para que a gente equilibre caso o paciente goste muito e a gente não precisa ser radical com tudo, né? Eu acho que a gente tem que ser saudável e tentando equilibrar aí para as pessoas, né? Aí eu vou pegar uma carona na pergunta dela e vou perguntar: e a praticidade do suco em caixinha? Pois é, né? Eu não sou fã disso. Eu acho que o suco de caixinha ele tem muito. Tudo que fica na prateleira muito tempo, não dá, né, gente? Você faz um suco de laranja, 24 horas depois está passado. Você sente o sabor. Como é que um suco de laranja de caixinha vai ficar um mês numa prateleira? Não tem condição, né? Então, assim, é muito melhor que a gente faça o suco. E aí as pessoas falam, Cris, mas aí no dia a dia. Então, se a pessoa gosta muito, congela um pouquinho, assim que você abrir, você tirou do freezer, toma aquilo que você congelou, para não recongelar novamente, claro. Né? Se você vai para o seu trabalho, quer levar um suco, uma água de coco natural,
faz aquilo que você vai tomar, bota dentro de uma bolsinha térmica e leva. Então, para tudo a gente tem um jeito, né? A gente não precisa ficar sem, mas realmente o industrializado não dá. Até mesmo água de coco, viu? Eu também eu acho desnecessário hoje, já que a gente tem aí em vários estabelecimentos aí que vendem coisas naturais, suco que vale 24 horas, tem do tamanho de 1 litro, 500 ml, 300 ml. Acho que agrada a todo mundo, dá para a gente pegar, ele dura 24 horas, entendeu? Entendi. Doutora Cristiana, temos aqui uma outra pergunta, agora da Thalita. Doutora, às vezes, na correria, não dá tempo de preparar uma alimentação bem variada. Nesses dias, a suplementação de whey é uma boa substituição ou serve apenas como complemento? Não. Eu acho até que o whey, algumas pessoas, às vezes, por exemplo, alguns pacientes meus, Cris, estou enjoada, eu não quero jantar, né? Então, pode lançar mão do whey, que o whey é proteico, então você pode fazer um shake. Como ele é um pozinho, eu até falo para as pessoas, você pode levar o pó, só colocar água, ou água de coco, ou para quem gosta de leite, né? Eu sempre peço para botar leite em pó desnatado, porque aí você só bota água e reconstitui ele. Então, eu acho que no corre-corre, de vez em quando você ter assim, um SOS do whey protein, não acho ruim. Acho que pode ser uma boa ideia, né? Isso só não pode ser sempre, né? Porque a gente não pode substituir os alimentos naturais mesmo por suplementos também. O nosso corpo ele absorve melhor o que é natural. Tem mais uma pergunta aqui. Agora é de novo da Cristiana, que fez a primeira pergunta. Doutora, a dieta alimentar, seja para emagrecer ou para baixar taxas, tem de ser de 3 em 3 horas? Não. E por qual finalidade? Então, não. Isso a gente sempre fala de 3 em 3 horas, por quê? Porque você come pouco fracionado. Então, você atende às suas necessidades, né? Mas a gente sabe que não precisa ser de 3 em 3 horas. Você pode fazer de 4 em 4 horas, você pode. A gente tem vários ajustes que a gente pode colocar. O mais importante é pegar aquilo que você precisa no seu dia, ou seja, você precisa de tantas calorias, tanto valor nutricional, distribuir ao longo do dia. Aí, isso pode ser de 3 em 3, de 2 em 2, de 4 em 4. Tem gente até que é de 5 horas, né? Que tem menos fome. E aí, se a pessoa tem um comportamento mais beliscador, compulsivo, aí a gente vai ajustando a cada um. Mas não é necessário ser de 3 em 3 horas. Se é de 3 em 3 ou de 4 em 4, tanto para emagrecer quanto para tratar alguma comorbidade, ou até mesmo para ganhar peso, porque a gente tem pacientes que querem ganhar peso também. Então, assim, eu prezo muito pela individualidade de cada paciente. Eu acho que o resultado e a alimentação saudável é o mais importante. Não importa ser de 3 em 3, 4 em 4, isso é o de menos. Aí não temos mais pergunta aqui da nossa assistência, mas eu tenho uma. Pode falar. Uma a mais, né? Olha só, a alimentação do brasileiro, pelo menos aqui no estado do Rio, em regra, tá? Passa pelo arroz e feijão como base alimentar, não é? Uhum, E a gente tem o costume também de colocar uma proteína, né? E algum vegetal. É o prato saudável. Esse tipo de alimentação conduz a uma alimentação correta no plano nutricional, porque uma coisa é eu me alimentar, mas eu posso me alimentar bem ou mal, não é? Exatamente. Então, a questão de comer arroz com feijão como base, e complemento com vegetal e, vamos chamar de carne, né? Uhum. Carne, peixe, né? São proteínas. Se essa é uma alimentação adequada, pelo menos em teoria. Claro que a quantidade vai variar de pessoa para pessoa, mas essa aí é uma boa receita? Então, Jean, eu acho que é uma receita fundamental, né? Porque o arroz com feijão, ele tem uma... primeiro que o feijão tem vários nutrientes importantes, e a combinação dos dois
formam aminoácidos essenciais para a gente, né? Para a nossa formação. Então, é uma alimentação boa, mas também não significa que aqueles que, Cris, mas eu não gosto de arroz e feijão, eu quero lentilha, eu quero outra coisa. Ok também, mas é uma base dos vegetais como fontes de vitaminas, minerais e fibras, a proteína que sustenta a gente, seja proteína vegana, vegetariana ou normal, a gente precisa ajustar, né? E ter sempre o carboidrato e os grãos, que isso podem variar. E isso você representa no arroz e no feijão. Mas você pode mudar esse arroz para quinoa, você pode mudar feijão para lentilha, porque vai estar sempre nos mesmos grupos, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Eu acho que o brasileiro tem a chance de ter uma alimentação saudável, porque a gente tem de tudo, né? A gente tem esses pratos completos. E muitas vezes o que pega é que as pessoas acabam discriminando o pobre do arroz com feijão e indo buscar outras coisas mais calóricas, mais elaboradas, como a gente fala, comer gourmet hoje, né? Claro que é bom, eu gosto também, mas eu deixo isso para o final de semana, né? O dia a dia eu tento fazer aquilo que é básico, aquilo que é simples e que me traz nutriente, entendeu? Porque pelo menos é comida, e é comida de verdade, né? E por falar em comida de verdade, tem uma comida de verdade que chama batata frita, que é uma delícia. Então, vou perguntar sobre fritura. Meios de consumir fritura que não cause tanto dano à questão orgânica nossa, ao acúmulo de gordura, né? A É, fritura que não é boa, né? Que vai causar obesidade. então, fritura nunca é bom, né? Mas a gente hoje tem uma chancezinha de comer um pouquinho melhor na air fryer, né? Eu sempre falo isso, como eu atendo também muita criança adora batata frita, eu atendo adulto, né? Mas eu sempre falo, óbvio que a gente não pode abusar, mas hoje você tem a possibilidade de pegar a batata, cortar, dar uma meia cozida nela e colocar na air fryer. Ela fica gostosa, né? Obviamente que não vai ficar aquela batata frita de restaurante, né? Mas fica gostoso. Você pode na air fryer hoje, você tem a chance de fritar, entre aspas, né? Ou até de assar no forno, tipo chip de batata, que dá uma crocância e fica legal. Porque a fritura não é bem-vinda. É claro que assim, uma vez ou outra você comer não vai ter problema, claro, né? Se você malha, se você sempre come coisas boas, você sair da sua rotina uma vez ou outra, não vai tornar ninguém doente, né? E eu não gosto nem de neurose, né? Então tem que ter equilíbrio. Mas no dia a dia, se a criança quer, se o adulto quer, eu gosto de batata frita também, eu adoro. Mas a gente vai para air fryer, né? Que aí é menos ruim. A plateia aqui tem mais uma pergunta. Pode falar. Doutora, qual o melhor tipo de óleo para cozinhar? Pois Soja, banha, azeite, etc. Jean, eu prefiro azeite, né? Banha de porco, gente, olha, eu não sou fã, tá? Nem óleo de coco, tá? São gorduras saturadas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já se posicionou com isso, porque veio essa moda, esse boom todo, né? E não é legal, até porque, em termos de orientação nutricional, só 7% da nossa alimentação pode vir de gordura saturada. Isso é muito pouco, né? Então, banha de porco, gordura de coco é altamente saturado. É claro que se você quiser, Cris, eu vou usar um óleo de coco para fazer um bolo. Aí é um pouquinho que você vai usar, dá um sabor legal, aí não tem problema. Mas eu não sou fã de banha de porco. Os óleos, eu também não sou fã, não, Jean. Eu gosto mesmo de azeite, entendeu? Então, para todos os meus pacientes, eu sempre oriento azeite para cozinhar, não tem problema, só não pode fritar. Aí realmente ele não aguenta esse ponto de fusão. Mas cozinhar, refogar, colocar na sua salada é muito mais saudável. E eu, pelo menos na minha casa, eu só uso isso. Agora a pergunta é minha, tá? Vamos lá. Vivemos numa sociedade em que a praticidade conta muito. Então, Isso, ao invés de fazer um suco de fruta, é muito comum a gente abrir um refrigerante, não é? isso. Antigamente, se vendia em quantidades menores
não é? Você comprava uma garrafa de 250 ml, mais ou menos. Aí, quando você queria ir para um almoço de domingo, tá? Tinha até um produto chamado Coca-Cola Família, porque não era nem 1 litro, não é? Era É, menos. Depois a situação evoluiu, passou a ter refrigerante de litro, né? E agora, salvo engano meu, tem embalagem PET que chega até a 2,5 litros. Tá? Mas eu isso posso estar errado. Né? Eu tem posso estar mesmo, errado. tem mesmo. É. Tem mesmo, é verdade. Aí a pergunta é a seguinte: é, refrigerante, refrigerante diet, ou, vamos dizer assim, água saborizada com aquele pozinho, que eu não vou falar o nome do que se trata, tá? Você abre uma embalagem com um pozinho, bota na água e, milagrosamente, aquilo parece suco de laranja. Algum desses é menos pior? Olha, Jean, todos eles são ruins, né? Todos são ruins. É claro, olha só, a gente não indica refrigerante para ninguém, todo mundo sabe que refrigerante não é legal. Esse do pozinho, então, para mim é o pior de todos, né? Eu sei qual é o pozinho. Então, assim, na realidade, é claro que a gente tem que tentar mudar, né? Se você vai para um restaurante, para uma festa, hoje a gente já tem opções, festas que dão sucos. Claro que muitas vezes não é suco natural, é suco de caixinha, tá? Que aí é sempre mais difícil, porque está todo mundo no mesmo barco, suco de caixinha, refrigerante, tudo. Mas também tem horas que não adianta. Aí você vai para uma festa, se você não bebe álcool, você vai beber ou refrigerante ou suco de caixinha, e se tiver uma festa que tenha algum suco natural, obviamente que você vai preferir. Ou então, para quem gosta, água. Mas também não é, a pessoa também não pode se martirizar e ficar o tempo todo só na água, né? Então, obviamente que essas coisas que não são tão saudáveis, a gente deixa para a vida social, entendeu? Para uma vida social, assim, com menos possibilidades até. Vamos tentando sempre procurar outras coisas. Mas no dia a dia, por exemplo, eu quando saio, eu gosto muito de água com gás com shot de limão. Eu vivo tomando isso, entendeu? Então, já é uma coisa que eu venho mudando comigo. Você pode pedir água com gás, se o cara tiver uma laranja no seu estabelecimento, pode pedir para ele cortar e colocar dentro. Vai ficar meio que uma aguinha saborizada. Fica gostoso? Fica. Isso tudo é muito melhor e são opções melhores para o seu dia a dia. Mas é aquilo, de vez em quando vai rolar as porcariazinhas também, né? E as pessoas também têm que ficar em paz consigo, que isso é de vez em quando, entendeu? Mais uma pergunta. Nós sabemos que as viagens tiram a gente de uma rotina alimentar, não é? Tira. Então, a gente, quando chega num país estrangeiro, a gente tem uma outra cultura à nossa volta. E uma cultura que muitas vezes nós não conhecemos, não é? O que fazer quando se chega num país estrangeiro para buscar uma alimentação de qualidade? Então, olha só, eu acho que hoje está tudo muito globalizado, né? Então, o que acontece? A gente, quando viaja, por exemplo, vou dar exemplo de alguns lugares. Estados Unidos, a gente sabe que tem um monte de gororoba, mas a gente sabe que também tem muita coisa saudável, né? Tem o Holy Food. Então, assim, buscar antes de ir as possibilidades que você tem. É claro que também você vai querer conhecer a cultura do lugar. Vou dar um exemplo meu. Fui para a Alemanha agora, lá tem uma pegada de muitas coisas saudáveis, a parte de orgânico lá é fortíssima, até porque eles têm muita coisa com meio ambiente, com muitas coisas legais, mas também tem linguiça, salsicha, e eu, claro, lá comia, eu vou conhecer o prato deles, né? Que é a batata, o chucrute, a salsicha, as linguiças, mas eu não vou comer isso todo dia, né? Então, eu acho que em 15 dias, assim, 16 dias lá, eu comi isso 3 vezes. O resto eu busquei, porque eles têm muito espinafre, muita salada, tem frango, tem carne, tem muito peixe, tem porco, né, que é o forte deles, que eu já não como muito, então eu nem pedi. Mas, para aqueles que gostam também, é importante conhecer a cultura do lugar. Então, se você gosta de experimentar, acho que não tem problema nenhum você comer. Ah, café da manhã de hotel, que é
né? Tem de tudo. E a gente vê que tem para todos os gostos. Então, você pode pegar vários hotéis que eu fiquei, tinham desde almoço, no café da manhã, né? Bacon e tudo que tem direito, como tinha iogurte natural, granola, fruta, pão integral, queijo branco. Então, assim, você tem para todos os gostos, né? É só você ter critérios para isso. Mas também não vai deixar de também, se você quiser, experimentar aquela cultura, porque eu acho que faz parte da viagem também, né? Eu acho isso importante. Temos mais uma pergunta aqui. O Guaraná natural, aquele que vem no copinho, né? Uhum. E é embalado, é industrializado. Faz tão mal quanto o refrigerante? Faz, né? Não sei se tão mal quanto o refrigerante, né? Porque o problema do Guaraná natural é a quantidade de açúcar que ele tem. Você tem ele menos ruim, né? Mas você tem ele com uma adição de xarope muito grande. E esse xarope, até eu vou entrar num detalhe importante aqui agora, normalmente a industrialização de vários alimentos, inclusive do Guaraná, tem como adição o xarope. Esse xarope de milho, xarope de frutose, xarope, é tudo de açúcar industrializado. E isso é ruim para a saúde e até para a gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, né? Então, o Guaraná natural é muito complicado, porque ele tem adição de muitos aditivos, né? Desses xaropes, disso tudo. Se fosse assim, eu não conheço nenhum. Eu estou com uma estagiária minha aqui, você conhece algum que tem? Eu não conheço nenhum que não seja de adição de, de algum açúcar. Então, eu não acho saudável por isso. Então, eu acho que ele está mesmo no mesmo patamar aí do refrigerante. O refrigerante tem muito mais coisa, tá? Mas em termos de malefício à saúde, quer ver um que eu vou dizer o nome, tá? Porque eu acho que tem que ser dito, aquele Guaravita. Aquele Guaravita, aquele Guaraviton, aquilo é uma bomba cancerígena. Se você, quando olha os aditivos ali, são todos assim, tá lá no INCA como aditivo proibido. Entendeu? E a criançada ama, né? Então, assim, graças a Deus, eu acho que isso já diminuiu bastante, mas não é saudável, né? Outras coisas também, o Lipton, né, que o pessoal gosta, que é tipo aquele chamate, que é industrializado, ele até é industrializado, mas ele é menos. Quando eu falo para as pessoas assim, vamos mudar, tirar refrigerante, pelo menos um Lipton. É claro que é industrializado, mas é muito menos, né? Porque ele é um chamate ou um chá preto com um pouquinho ou não de açúcar e com sabor limão ou com sabor pêssego, né? Que ele tem. Eu acho deles todos os menos ruins, entendeu? Agora eu tenho uma pergunta. Pode falar. O produto é da natureza, vem da galinha, chama ovo. Adoro. Como consumir e quanto é saudável consumir? Então, o ovo, uma época era vilão, depois virou mocinho, né? E tem gente aí também se esbaldando. Cara, o ovo é um produto, é um alimento rico em proteína, rico em nutrientes importantes, principalmente a gema do ovo. Ele é riquíssimo. Eu acho que deve ser consumido. Só que a gente tem que levar em consideração genética de cada um individual. De fato, o ovo, a gema do ovo, tem muito colesterol. Para algumas pessoas, você vai comer uma dúzia de ovos e seu colesterol não vai sair do lugar. Para outras pessoas, vai comer 2 ovinhos e o colesterol já vai aumentar. Então, isso vai muito de cada um, de exame. Então, mesmo aqueles que têm colesterol alto, a gente pode colocar o ovo, mas numa forma mais moderada e acompanhando, tá? Mas esse exagero de ovo, uma dúzia, dieta só do ovo, pelo amor de Deus, né? Claro que o ovo é bom, mas a gente precisa de outros nutrientes, até porque enjoa. Então, é bom, é saudável, mas a gente vai ajustando de acordo com o exame de cada um. A pergunta também é minha. Consumo de embutidos. Então, eu não sou a favor, né? Eu acho que todos os embutidos, sem exceção, não adianta blanquê, presunto magro, tudo é embutido. Todos os embutidos são ricos em nitritos, nitratos, que são agentes altamente cancerígenos, né? Principalmente câncer gástrico e de intestino.
Então, assim, para quem já tem um histórico, não é legal. Mas é claro que não vai comer e não vai causar algum problema, não é isso. Uma vez ou outra que você coma, tudo bem. Mas a frequência do consumo não é legal, principalmente se ele for defumado, porque os produtos defumados têm muito nitrito e muito nitrato. São altamente cancerígenos. Claro que é uma delícia, né? De vez em quando você vai comer, mas isso não pode ser uma rotina para ninguém, principalmente com alguém que tem histórico ou tendência a câncer. Principalmente gástrico, né? A gente está vendo uma onda de câncer de intestino aí enorme, aumentou muito os diagnósticos de câncer, infelizmente, em jovens, principalmente. Eu não sabia dessa estatística desse estudo, não. Infelizmente, aumentou muito, muito, mas muito mesmo em jovens. Bom, aí mais uma perguntinha aqui que é minha, ok? Está na moda agora o consumo de um produto que é da natureza, tá? Que chama tapioca. É bom, Ótima é pergunta. ruim? Então, vamos lá. A tapioca ela veio na moda do sem glúten. Andou uma época de moda, né? Sem glúten, sem lactose. Isso é só para quem tem intolerância ou que justifique a retirada, né? Claro que com o envelhecer, você pode, na idade mais de idoso, você pode adquirir uma intolerância à lactose, sim, porque você tem uma redução aí das enzimas. Então, você pode adquirir, mas aí você vai ter um sintoma, um relato, e a gente muda. A tapioca veio na moda do sem glúten, que não é para todo mundo. Depois eu quero falar uma outra coisa importante. Que não é para todo mundo. Ela é uma farinha branca com índice glicêmico alto. Ela tem o mesmo índice do pão francês, né? Ela vem para aquelas pessoas que têm algum problema. Porém, ela é um alimento supernatural que eu acho legal da gente usar como para você alternar, para você não enjoar, ter uma outra opção. Eu brinco que quem come pouco come de tudo. Então, assim, se você tem ela sem exageros, come de vez em quando, como uma alimentação saudável, com combinações saudáveis, principalmente com proteína, com fibra, eu acho que não tem problema dentro da dieta individual de cada um, entendeu? Até mesmo para um diabético, que diabético tem que ter cuidado com o controle glicêmico, né, dos alimentos. Então, ela tem que ter cautela. Acho que, de repente, uma crepioca, porque você mistura com ovo, pode botar uma chia, uma linhaça, que você agrega fibra. Então, tem várias coisas legais que a gente pode alternar. Não é proibido, sabe? Eu acho que tudo é o equilíbrio. E agora, outra pergunta que é minha, ok? Não é da assistência. Muitas pessoas, por razões de saúde, não de estética, fazem a cirurgia que chama bariátrica, Uhum. não é? Então, a senhora tem alguma questão que seja importante ressaltar na dieta dessas pessoas? Então, a gente sabe que a obesidade hoje é uma doença crônica. Ela não tem cura, ela tem tratamento. E os tratamentos vão. Você procura um nutricionista ou um endócrino para emagrecer, você usa medicação ou não, agora na moda Ozempic, Saxenda, todos esses. Você que nada contra, eu acho que isso aí é uma coisa que vale a pena para algumas pessoas, desde que com orientação médica, né? Tudo muito tem que ser, não pode ser automedicação. Então, sendo orientado, você tem vários tratamentos para obesidade. A cirurgia bariátrica é um deles, que ela tem um resultado maior, né, de todos os tratamentos a longo prazo. Só que é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes: quer fazer cirurgia bariátrica? Tem que ter o preparo. Esse preparo envolve uma equipe multidisciplinar, porque ela é comportamental. Então, se ela é comportamental, não é só uma cirurgia física. Você precisa mudar a mente, comportamento, você precisa criar hábitos saudáveis, né? E entender que se você não mudar, você vai fazer a cirurgia bariátrica, mas depois você pode apresentar reganho de peso mais lá para frente. Ela não segura o reganho de peso se você não fizer a sua parte, entendeu? Eu sempre falo para os pacientes que é um compromisso dele com a decisão dele, porque a longo prazo só vai depender dele, porque ela tem uma durabilidade de perda de peso de 2 anos.
Depois disso, vai depender do paciente e a responsabilidade de tomar os suplementos, de ir nos profissionais da equipe para poder estar sempre cuidando da sua saúde. Tem que isso é fundamental, porque senão você faz uma cirurgia, está magrinho, mas daqui a pouco você está cheio de deficiência nutricional porque você não cuidou. Então, tem vários aspectos importantes aí nesse caso, entendeu? Aí, nós temos aqui uma pergunta da plateia, da assistência. O idoso precisa retirar o glúten da sua dieta? Não, nem um pouco. Nem um pouco, a não ser que ele apresente alguma intolerância. Ninguém precisa retirar alimento assim desnecessário. Assim, tirei porque está na moda. Você acaba criando uma intolerância. A gente vê quando as pessoas fazem dieta, né? Elas fazem tudo bonitinho. Quando sai da dieta, passa mal. Por quê? Porque você desacostumou aquele organismo. Aí, quando você volta, até aquelas enzimas voltarem, tudo, você vai ter esse período aí de adaptação. A mesma coisa o glúten e a lactose. Você vai tirar por quê? Você vai ter menos ação dessas enzimas, que a gente normalmente tem no organismo, aqueles que não têm, né, histórico de doença mesmo que precise tirar. Então, assim, se é uma pessoa saudável, se é um idoso que a vida inteira comeu lá o café com leite com o pãozinho dele, para que você vai tirar? Você pode reduzir alguma coisa, você pode melhorar, você pode ter mais qualidade nessa alimentação, né? A gente pode melhorar a alimentação a nível de qualidade, mas não precisa retirar se não tiver algum sintoma ou algum porquê para isso, tá? Agora, uma coisa importante, falando de glúten, lactose, isso tudo veio na moda, que eles chamam muito de alimentos inflamatórios, né? Não existe alimento inflamatório. Não existe aquele alimento que você vai comer e vai inflamar. Nenhum alimento é capaz disso, né? O que é capaz é o erro alimentar. Você tanto tempo come tanta coisa errada, industrializado, muda seu peso, aquele que não tem tendência a ganho de peso, tem uma alteração de glicose, colesterol, você provoca uma inflamação. Aí, quando você corrige com a alimentação saudável, quando você diminui esses exageros, o organismo funciona melhor. E aí é claro que se é alguém que tem um histórico de intolerância alimentar, seja ela qual for, glúten, lactose, carne vermelha, banana, você acaba que faz uma inflamação. Porque se aquele paciente tem intolerância, ele não digere bem por natureza, ele come, não vai dar para ele. O organismo vai se sentir muito mal. Ele vai formar uma resposta inflamatória, porque não está legal para aquele organismo. Então, neste caso, aquele alimento vai ser inflamatório para aquele paciente, entendeu? Mas não é igual e geral para todo mundo, não é. Ok, temos mais uma pergunta aqui da nossa plateia. Os sucos detox podem ser ingeridos todos os dias em jejum? Pode, eu gosto. Eu vou pegar uma carona aqui. A questão da água com limãozinho também. Então, vamos lá, eu vou juntar isso tudo. Porque tudo isso é muito legal, principalmente aquele paciente assim, Cris, eu não tomo café da manhã, eu não como tanta fruta assim. Aí você pega um suco detox. O que é um suco detox? É um suco com verdura, legumes, com fruta, com uma combinação nutricional legal, com índice glicêmico mais baixo, você coloca uma chia, uma linhaça, você brinca com ele com qualidade na alimentação. Então, aí você tem aí nutrientes. O limão é rico em vitamina C. E sem contar que, se você mistura com verde, você tem uma melhor metabolização do ferro, que tem nos vegetais verdes. Acho excelente para anemia isso. Então, assim, a gente pode brincar com os alimentos naturais, sempre prestando atenção no índice glicêmico, na fibra, o que é para aquele paciente. Mas, de maneira geral, o suco verde de manhã eu acho excelente. Eu acho que é uma opção boa e saudável, sim. Entendeu? Agora, outra pergunta que é minha, ok? A questão é a seguinte: eu sei que a quantidade de ingesta depende do paciente, da pessoa, isso é individual, não é? E a gente sabe também que a gente vive num mundo aí que as pessoas gostam muito de frequentar a academia de ginástica, não é? Então, qual a alimentação indicada
antes da pessoa ir, no popular, malhar? Entendi. Então, assim, quando você quer perder peso, você malha, você faz uma dieta lá de baixo valor calórico. Se a pessoa vai malhar, ela tem que ter disposição. Então, ela tem que comer alguma coisa que gere energia, em geral, um carboidrato. Esse carboidrato pode ser de boa qualidade, pode ser uma fruta, né? Pode ser um iogurte com uma granola. Então, a gente pode buscar aí algum alimento saudável para aquela pessoa. Mas tem gente também que não gosta de malhar de estômago cheio porque se sente enjoado, isso é real. Então, não tem uma obrigação de comer antes ou depois da malhação. A gente fala da dieta nas 24 horas, e isso é o mais importante, né? Porque você não pode ficar sem comer, porque senão você não ganha músculo, né? Eu falo para todo mundo, eu quero ganhar músculo, sem carboidrato não ganha músculo, só proteína não dá. Então, a gente, em geral, antes da malhação, a gente precisa de algo que dê energia, para que você tenha explosão. Hoje, algumas pessoas usam até creatina, tá? Que não tem nenhuma contraindicação, claro, salvo os pacientes com doença renal, mas a gente pode estar colocando a creatina como ajuda também, para ganho de massa, para resistência. Você pode ter suplementação ou não, você pode fazer também só com alimentação. Isso também não é demérito nenhum e não deixa de atingir o seu objetivo. E aquela pessoa que está assim, eu estou bem de peso, eu só quero ganhar mais músculo, quero ou definir mais, além da alimentação saudável, com controle do carboidrato, não é sem carboidrato, a gente aumenta um pouquinho o consumo proteico. E pode ou não usar alguma suplementação, whey protein, e aí por aí vai, entendeu? Ok, temos mais uma pergunta aqui da assistência, tá? Mas eu vou colocar mais algo na pergunta aqui, para aproveitar o momento. A pergunta é: até quando o consumo de café é prejudicial? Aí, essa é a pergunta. O meu complemento é o seguinte, não é? Nós sabemos que o álcool, não é? Ele é calórico. Muito. E, teoricamente, não tem nutriente nenhum. E ainda a barriga vazia, não é? Então, vou pegar a carona aqui. Até quando o consumo de café é prejudicial e até quando o consumo do álcool é prejudicial? Então, vamos lá. Bom, café. Café é um alimento assim, natural, todo mundo ama. Ele tem seus benefícios também. Cara, eu acho que é prejudicial quando você começa a tomar junto com determinados alimentos, porque café prejudica a absorção de ferro, de cálcio. Então, a gente tem que ter cautela para não exagerar no consumo, que muita gente toma toda hora. E o café deve ser puro, né? Sem adição de açúcar, adoçante. Isso aí é toda uma preparação para chegar a esse ponto, né? Que as pessoas falam. Mas, em geral, o excesso pode afetar o sono de algumas pessoas, então você pode não dormir direito, isso não é para todo mundo, ou pode afetar até a mucosa gástrica, abrir uma gastrite, ou até se você tem doença do refluxo, não é legal, porque pode favorecer também. Isso vai muito individual de cada um. Não é proibido tomar café. Eu, em geral, falo, cara, toma 3 cafezinhos por dia que tá bom, né? Mas se a pessoa fala, Cris, eu não posso tomar café 5 da tarde que eu não durmo. Então, não toma, respeita. Eu acho que isso é muito individual de cada um. Todo excesso é ruim para qualquer coisa, tá? O álcool, como você já falou, caloria vazia, realmente muito calórico. Muitos pacientes pós-bariátricos têm reganho de peso por excesso de álcool, né? Não que a cirurgia bariátrica provoque o alcoolismo, mas é a troca de compulsão, né? Ou então a vida social mais intensa, a autoestima mais elevada, e a pessoa não consegue beber e comer, acaba bebendo mais. E o álcool, ele tem também, ele prejudica a absorção de algumas vitaminas e minerais, principalmente complexo B. Então, assim, o excesso dele leva a doenças hepáticas, né? Leva a gordura no fígado também, porque ele tem, né? Ele forma a gordura mesmo, na forma de triglicerídeo. Então, assim, eu acho que o álcool pode ser para a vida social, assim, final de semana, né? E sem exageros. Eu acho que não tem que ser proibido, né? Porque faz parte aí da vida social das pessoas, mas tudo com moderação. E você fazer atividade física para queimar, eu acho importante.
Tem mais uma pergunta aqui da assistência. É prejudicial utilizar o gengibre nos sucos diariamente? Não, muito pelo contrário, o gengibre é excelente, é um potente agente é, fungicida, ele até é bom para prevenção de infecção urinária, ele é muito bom para prevenção de câncer, a gente sabe disso, né? Então, o gengibre é bem-vindo. Agora, tem pessoas que têm alguma intolerância, às vezes refluxo, azia, queimação, aí vai muito de cada um, mas o gengibre é bom, pode usar, se você não tem contraindicação, se você não tem nenhuma má digestão com ele, não tem problema, não. Acho até que é ótimo. Botar no suco verde fica perfeito. Vou pegar uma carona nessa pergunta aqui e vou fazer uma colocação, aí vamos ver aí qual vai ser a orientação nutricional. Minhas palavras, o que dá gosto na comida é o tempero. É. Tem algum tempero que seja mais indicado, que ajude na boa saúde? Então, eu acho que todos os temperos naturais são importantes. Você usar alecrim, orégano, manjericão, salsinha, coentro, cebolinha, vai dar bastante gosto, você pode variar bastante, não tem problema. Eles têm propriedades saudáveis. O alecrim é bom para refluxo, né? Então, você tem o próprio orégano, que também é bom para enjoo. Então, você tem aí, claro que não é comer o orégano, né? Aí são chás também que as pessoas podem fazer. Mas na comida do dia a dia, quanto mais tempero natural usar e diversificar, é melhor. Sendo natural, não tem nenhuma contraindicação. Até mesmo a pimenta que as pessoas gostam, né? Só que a pimenta tem que ter cautela, porque se a pessoa tem uma gastrite, casos de hemorroida, às vezes, então a gente tem que ter cautela com o exagero, mas não precisa nem deixar de usar também. Olha, não vou perguntar sobre o caldo de galinha em tablete, não. Esse daí eu não vou perguntar. Não é para falar sobre isso, De não. cogitação. Mas é a questão do tal do tempero pronto, tá? Não vou me referir a marca nenhuma, não. Mas o tempero pronto, que compra no supermercado e já tem sal, tem alho, tem tudo ali dentro. Não, né? Isso aí não deve, porque ali tem uma coisa chamada glutamato monossódico, na grande maioria desses produtos aí de temperos industrializados. Então, não são saudáveis, são ultraprocessados, né? Causam inflamações. Assim, quando a gente fala não é inflamação, mas vai causando problemas orgânicos e metabólicos, porque tudo é o consumo acumulativo ao longo dos anos. Nada que você vai consumir hoje vai amanhã. Eu consumi, eu não senti nada. Não vai sentir. Eu brinco que a alimentação ela é silenciosa. Você vai comendo, está gostoso, eu vou comendo. Você só vai ver os efeitos disso daqui a 10 anos. E nem vai mais lembrar que você comeu aquilo. Você vai associar a outra coisa. E, na verdade, é toda uma vida de alimentação irregular ou sedentarismo, né? Então, esses temperos prontos são muito ruins. Temperos prontos, macarrões instantâneos, aqueles temperos dos macarrões instantâneos, então, é o caos, né? Porque aquilo ali é uma bomba de industrializado. E isso, ao longo do tempo, até favorece, né? Alguns estudos aí dizem, não sei se é verdade ou não, que favorece até o mal de Alzheimer, né? Porque você vai, ao longo da vida, você vai intoxicando, né? Todas as suas células, todo o seu metabolismo, de tanto aditivo químico. Entendi. Bom, não temos mais perguntas da plateia e eu já estou cansando também a nossa convidada. Então, eu vou pedir Não. para ela... É com o maior prazer que eu falo. Se deixar, eu falo aqui o dia inteiro. Então, tá bom. Eu vou fazer uma colocação para poder a gente encerrar, não é? Tá. O nosso tema em sentido amplo, não é? Alimentação e saúde, tá? Não foi exatamente esse nome que a gente deu para o evento, mas, na essência, é isso daí, né? Nutrição e bem-estar é o nome do evento. Mas, na realidade, está falando de alimentação e saúde, não é? Aí eu queria passar a palavra para a nossa convidada para ela falar de alimentação, de nutrição, de bem-estar e de saúde. Com isso, a gente podia encerrar. Então, eu vou fazer um resumo de tudo. Eu vou falar assim,
Cara, a base de tudo para mim, Jean, o que eu vejo, o que eu acredito, eu sou formada desde 1996, a gente já passou por vários altos e baixos da nutrição de modas, né? Cada hora vem uma moda diferente, mas a reeducação alimentar, ela nunca sai de moda, né? Em todos os quesitos. Hoje você vai ao médico, você tem um triglicerídeo, colesterol mais elevado, os médicos hoje faz dieta, faz atividade, se não melhorar em 3 meses, você vem aqui que a gente bota medicação, porque claro que tem necessidade de medicação em várias situações e são bem-vindas para ajudar. Mas o conceito de qualidade de vida passa pela nutrição, porque quem se alimenta bem funciona bem. Se você vem com um hábito saudável de longa data, uma vez ou outra você sai, porque é normal sair, a gente não pode ficar neurótico, mas o básico da vida é legumes, verduras, frutas, você tem esse consumo diário, né? Você tem acesso a pelo menos 3 frutas ao dia, você tem acesso aos grãos, você tem acesso a um cereal, você tem acesso a verdura, legumes. Claro, de noite você não precisa fazer um jantar lindo, maravilhoso, a não ser quando você sai, mas você pode fazer uma proteína. Ah, eu não como carne, tudo bem, come ovo. Se não come ovo, queijo, mas vamos inventar alguma coisa saudável, mas que atenda às nossas necessidades, né? Se você é vegetariano, se você é vegano, vamos buscar as quantidades necessárias para atender a sua necessidade dos alimentos saudáveis. E aí a gente tem aí as porções de verdura, legumes. Então, você tem que ter isso. Quem se alimenta bem, funciona bem. Você previne muitas coisas. E eu falo isso porque, às vezes, eu atendo muita doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite, pessoas que chegam aqui com 20 episódios de diarreia por dia, e, às vezes, a gente só muda a dieta, bota uma coisinha mais natural e simples e tudo melhora. Entendeu? Então, assim, o quanto as pessoas estão esquecendo do simples, que é mais barato, é mais fácil de comprar, entendeu? Mas porque vem uma coisa de ansiedade também, que o mundo está hoje assim, né? E que te leva a tropeçar em outros alimentos, a buscar outras coisas, né? Ou, como você falou do biscoitinho, que é gostoso, porque é cheio de aditivo, de realçador de sabor. Então, a qualidade de vida passa pela alimentação saudável, né? De você, quem come bem, se alimenta bem. Quem come bem tem mais saúde, isso é fato. Isso a gente vê no dia a dia, né? Quantas coisas a gente melhora com uma alimentação mais saudável. Mas eu acho que isso tem que estar associado à boa hidratação, a uma boa noite de sono, que pode variar de 6 a 8 horas por noite, né? Dependendo de cada um, e também de atividade física associada. Quando a gente fala atividade física, não precisa ser aquela coisa, né? Eu vou pegar pesão, eu vou fazer. Não. Eu acho que a gente tem que fazer, como eu tiro para mim, nada exagerado. Você tem que fazer o que é possível, o que você vai conseguir manter para a vida inteira, porque é a rotina a longo prazo que faz diferença na saúde. Não é você fazer uma semana, 2 semanas, um mês e parar, né? Você tem que manter. Então, o que é fácil para você manter? O que é possível dentro de uma alimentação saudável? Não adianta a gente inventar muita coisa. A gente tem que ajustar para o que é possível para cada um, né? E sempre com esse olhar para as coisas saudáveis. Pode ser em viagem, pode ser em tudo. Não que a gente não coma as besteiras também, viu? Isso aí também está no equilíbrio da mente e corpo, porque também neurose causa doença, né? Então, não adianta. Bom, o Instituto dos Magistrados do Brasil, IMB, agradece a brilhante palestra da doutora Cristiana de Oliveira, nutricionista clínica. E a plateia aqui está falando assim, palestra maravilhosa, ansiosa pelas próximas. Quem disse isso foi a Thalita. Tá? A Joelma falou assim, excelente palestra, muito clara e objetiva. Não é? Então, eu reitero as 2 coisas que elas falaram. Não é? Digo que a nossa convidada ela tem assim um poder de comunicação muito grande, ela fala com muita clareza e ela alcança o objetivo de esclarecer bem as coisas. Não é?
Ó, chegou mais uma aqui, mais uma mensagem, né, que é um agradecimento, né, da Cristiana Marque, para você, a outra Cristiana, nossa palestrante. Obrigada. Não é? E vou chamar de Cris, tá? Cris, Claro. foi um sucesso, não é? Obrigada. Abordamos, nesse final de tarde, muitos temas relevantes, não é? Eu lembro que tudo que foi falado aqui foi visando o bem-estar das pessoas, não é? E acredito que todas as pessoas também devem, rotineiramente, escolher um nutricionista da sua confiança para fazer uma orientação visando a plena saúde. Com certeza. Não estou errado, Com não, né? certeza. Hã? Mas por que eu estou falando isso? Porque tem algumas pessoas que copiam a dieta da vizinha. A vizinha de porta conversou, falou que foi na nutricionista dela, aí a nutricionista mandou comer alface com tomate. Aí a pessoa, bom, alface com tomate que é bom, só vou comer isso o resto da vida. E não é por aí, né? Exatamente isso. Cada pessoa depende de uma orientação nutricional específica. Os indivíduos são diferentes, têm características genéticas diferentes, né? Cada um Exatamente. carrega também uma história de vida, e não vai ser de uma hora para outra que vai se mudar isso tudo, conforme foi dito, né? É um trabalho de construção, não é? Se Exatamente. chegando a uma rotina saudável que se leva ao bem-estar. Exatamente isso, Jean, porque isso é uma coisa também que depende do estilo de vida de cada um, cultura, hábitos. A alimentação, ela anda muito junto com a parte psicológica, né? Ela anda junto, ela é um comportamento também, ela traz muita coisa. Eu, nos anos que eu atendo os pacientes, tem gente, principalmente no mundo da obesidade, que as pessoas descarregam na alimentação. Aí, quando você vai ver, é um pai que sempre deu como amor um bombom para um filho. Aí, quando ele se torna adulto, o doce para ele é uma fuga, né? De quando ele está mais carente. Você tirar isso de uma pessoa... Eu já tive assim, paciente de 50 anos que chorou na minha frente depois de uma bariátrica com as restrições, principalmente de algumas coisas que assim, lembrava sentimentos familiares e se sentiram assim desprotegidos, entendeu? É muito interessante isso, né? Então, eu acho que cada um é cada um, e por isso a gente tem que respeitar muito isso, esse negócio de cultura, rotina, e devagarzinho a gente vai construindo coisas novas, né? Para que isso seja algo saudável, como eu sempre falo, eu trabalho com muitos psicólogos também, eu acho muito importante, eu acho essa parceria, o psicólogo, o nutricionista e o preparador físico, eu acho fundamental. Então, assim, eu acho que isso é qualidade de vida, né? Para esses pacientes que têm mais problemas com a alimentação, descobrir o porquê e tentar construir coisas melhores, né? Hábitos melhores. Eu acho que isso é fundamental. Eu sempre trabalho assim, eu gosto muito disso. E eu acho que é individual, como você falou. E muitas vezes as pessoas acham, mas eu vou lá para quê? Só para mudar isso? Não, para um acompanhamento. Né? Uma das coisas que mais controla a obesidade, isso é comprovado cientificamente, é a autovigia. Não é cirurgia bariátrica, não é nada disso. É você se perceber, é você saber que você saiu um pouco hoje, mas que você tem que estar alerta, aí amanhã você dá um passinho para trás. Então, eu acho que a autovigia é o mais importante nisso tudo, né? No controle do ganho de peso ou no controle da prevenção das doenças, na qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante. Então, tá certo. Novamente, agradeço a sua participação. Foi uma tarde barra noitinha muito esclarecedora, não é? A casa é sua. Quando quiser Obrigada. voltar, está convidado. Ok? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aí aberta também para qualquer dúvida. Quem quiser tem meus contatos. Estou à disposição aí para o que precisarem para melhorar a vida, né? A qualidade de vida. Então, tá joia. Muito obrigado, então.